Bem-vindos a mais um Guerreiro CV, eu sou Fábio Ribeiro e trazendo aqui mais um programinha overview que tem a finalidade de trazer, não é um programa de debate, é um programa de um review, mas mostrando a edição na sua totalidade, destinada a edições assim mais caras, né, para o público saber se vale a pena investir uma grana ou não. E dessa vez trazendo aqui o recém-lançado agora em 2021, a saga de Martha Washington completa no século XXI. E é puxado, né? É publicado pela editora Devir, né? É um calhamaço aqui. Nem sei quantas páginas tem. Umas 600 páginas, né? Não chega a ser um omnibus, mas é o equivalente da Devir. O preço dele cheio na Amazon tá R$ 249. Por ser um material desconhecido, não muito pedido pelos fãs, muitas pessoas torceram o nariz, eu fui um deles. Eu só consegui adquirir esse material quando estava pela metade do preço. Hoje, no dia de hoje, né, 23 de maio de 2021, eu estava com descontinho, estava 185, mas ainda está puxado. Por quê? Porque não é um material inédito, né, ele já foi publicado no Brasil, mas de maneira incompleta. O que tem que se deixar claro, né, que esse material escrito por Frank Miller, escrito em 1990, né? Ele já vinha do sucesso aí do Demolidor, Cavaleiro das Trevas. E o desenhista é o Dave Gibbons, que é o desenhista do Watchmen. Então são dois grandes astros, né, que resolveram fazer um trabalho em conjunto e resolveram fazer essa obra de ficção científica com a personagem Martha Washington, que é uma militar negra, antes mesmo, né, das causas sociais estarem tão em voga aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, né, isso sempre foi... Os anos 80 também teve um movimento feminista de inclusão e refletia nas obras de alguns autores. E o Frank Miller naquela época era muito antenado nos movimentos sociais, né? Ele ficou meio gaga depois de 2001 com 11 de setembro, né? Então ele era totalmente... Tinha ideias de crítica a políticas armamentistas e a partir de 2001 ele já começou a concordar com essas políticas. Mas o Gibi aqui é no auge dele, não é uma revista tão celebrada pelos fãs, mas tenho que confessar aqui, eu li na década de 90, quando eu adquiri. Ela saiu primeiramente em minissérie pela Editora Globo, né? A primeira minissérie chamava Give Me Liberty, no Brasil apenas Liberdade. E a partir de então, ela teve continuações, e no Brasil só foi publicada uma das continuações, que é Martha Washington Vai à Guerra. E todas as continuações tinham o título com o nome da protagonista Martha Washington. Só a primeira que era Give Me Liberty. Então, já vi muitas críticas dizendo que só a primeira obra vale, que é a mais interessante. Não duvido, né? Eu comprei justamente para ter acesso aos materiais, mesmo que as pessoas critiquem, né? Porque colecionador completista, o público-alvo dessas edições caprichadas, né, é justamente ter todo o material completo. A pegada dessa edição é a mesma, por exemplo, do Martial Law, que só teve uma minissérie publicada no Brasil e um especial, e ficaram faltando várias edições. Aí a Abril trouxe essa edição compilada e trouxe tudo, né, daquela fase, e nós pudemos ter a edição completa. Então, com o Martha Washington, tenta atingir a mesma lacuna, né, e aqui... Give Me Liberty foi publicada em 90, e acho que aqui no Brasil foi em 91, a minissérie, e depois a edição encadenada da Globo. A editora Mitos lançou em 2006 uma edição, republicou o Give Me Liberty, né? Eu não tenho essa edição, é uma com capa preta, porque eles resolveram publicar a continuação no mesmo ano, 2006, né? A de 80 tem uma colorização bem antiquada daquela época, né? Que eu gosto muito, e a nova edição, né? Aqui 2006 já tem uma colorização um pouquinho mais atual, com alguns nuances de efeitos do computador. Aqui também no papel offset, dá uma diferenciada com esse papel couché aqui da edição da Globo, né, da minissérie original. Mas enfim, vamos para a edição da Devir, né? Devir aí está competindo com a Mitos em edições, trazendo edições clássicas e caras, nesse formato aí, luxuoso, completo, querendo disputar o mercado de omnibus que anda ganhando espaço aqui nas livrarias brasileiras, né? Curiosamente, nós estamos em crise, o Brasil está em crise e resolveram apostar ainda mais no nicho. Mas, né, colecionador não quer nem saber, quer comprar.
E vamos direto ao conteúdo. Logo de cara já tem aqui as edições que compõem um encadernado, né? Que é o Give Me Liberty, né? O especial Feliz Aniversário Martha Washington, Danos Colaterais, Logística, o Mais Moderno, Insubordinação. Eu não sei em que revista saíram essas edições especiais. Tem uma que saiu numa revista que vinha com um boneco, um action figure da Martha Washington. Então são edições que ficaram espalhadas aí, provavelmente pela Dark Horse, né, que é a editora original dos Estados Unidos. Depois tem a segunda minissérie, que é Martha Washington Vai à Guerra. Isso aqui, especialzinho, Ataque dos Monstros Carnívoros. Martha Washington salva o mundo. E finalmente Martha Washington morre. E os rascunhos, biografia, agradecimentos. É uma edição bem completa. E aqui queria fazer um adendo, né? Apesar dela provavelmente copiar alguma edição americana que compilou tudo isso com direito a todos os extras, a Devir resolveu, acho que pelo menos eu entendo, né? Corrija-me se eu estiver errado, a terceirizar a edição para o Estúdio Patinhas. Para quem não sabe, o Estúdio Patinhas é o estúdio da Carol Pimentel, ex-editora de quadrinhos da Panini, de super-heróis Marvel, né? E ela saiu, resolveu montar um estúdio, acho que com o seu noivo, namorado, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas com intenção de publicar livros, quadrinhos autorais e também prestar serviços de edição. Então a Carol Pimentel está acreditada aqui como produção externa, editora. A diagramação é justamente desse parceiro dela, o Guilherme Baldin. As letras do estúdio. E revisão, Marina Oliveira, provavelmente deve ser alguém contratado pelo Estúdio Patinhas. Por que é importante esse adendo? Porque ela faz uma introdução aqui, logo de cara, muito interessante, traçando o paralelo da protagonista Martha Washington com uma astronauta americana, deixa eu ver, só lembrar o nome dela aqui, deixa eu dar uma lida. Mai Carroll, que foi a primeira astronauta negra a entrar na NASA, né, e ir para o espaço. Então conta a história dela, né? A própria Carol Pimentel também tem um histórico aí de estudo na área de ciências, né? Então é muito interessante, muito completo. Você praticamente se sente íntima da personagem Martha Washington e da personagem da vida real, que é a Mai Carroll, né? Então, assim, abrilhantou muito. E é uma coisa que eu sempre falo. A editora Panini, ela tem dado prioridade à contratação de jovens tradutores, editores, que apesar dos seus méritos, eles não têm a bagagem necessária para você incrementar materiais que realmente requerem um cuidado, né? Isso é um clássico, né? Os clássicos não podem ficar na mão de iniciantes, né? Sem preconceito algum, na verdade, né? Mas ela teve esse cuidado e a edição é muito bem cuidada. Pelo menos assim, eu não sou especialista em redação, mas não vi erros de português, não vi erros de edição, não vi erros de diagramação. Um trabalho brilhante e eu gostaria de ver outros trabalhos do Estúdio Patinhas, né? E acertaram muito a mão. Não que a Devir não tenha entre seus profissionais, já trabalhou com outros profissionais da própria casa, mas agora eles estão terceirizando e eu achei esse texto da Carol a cereja do bolo, cara. Enfim, aqui dentro, né, são textos de introdução do Alan Moore, né? Desculpa, Alan Moore não, Frank Miller, né? Alan Moore nem chega perto desse quadrinho. E ele narra, né, que na verdade esse projeto aí surgiu de uma das convenções que ele encontrou com o David Gibbons, e resolveram fazer um projeto que tinha essa questão da crítica social. O importante é isso. A personagem ela é uma militar que trabalha para o governo, a PAX, a divisão militar do governo americano, e é um mundo caótico. E ela é uma militar que já morou em guetos, né, em lugares que clausuravam as pessoas, os imigrantes, os negros, as pessoas que não eram bem vistos pela sociedade, isso lá em 1990, né? Então, o interessante é que eu li isso na década de 90 e eu só atentei para a ação. Não me marcou, mas lendo hoje, no contexto geral, no que passa o Brasil, no que passa os Estados Unidos, com as últimas a eleição, na época do Trump, essa coisa de governo autoritário, né? Tem um apelo para isso e fazer essa leitura nos dias de hoje é muito mais enriquecedora. E tem uma passagem aqui que o Frank Miller fala que em determinado momento
o Dave Gibbons, o desenhista, saiu do projeto porque achou que o rumo estava muito pessimista, né? E aí eles se reencontram, corrigem os rumos da história e fazem aí um final um pouquinho mais clichê, onde, em tese, a justiça é feita, né? Mas basicamente é isso. Martha Washington, ela morou em gueto, não tinha perspectiva nenhuma, foi internada num manicômio, depois foi jogada na rua porque o governo cortou os fundos para os manicômios do governo, e aí a única esperança dela de ascensão na vida era entrar pro exército, né? E aí começa a aventura, ela vê coisas, traições, ela vê um militar em ascensão, passar a perna no governo para conseguir se lançar na política, né? E curioso que o presidente da época era um político Rexall que era totalmente autoritário e ele se reelegia indefinidamente, né? Ele era praticamente um ditador, ele não saía mais do poder. Até que acontece um problema com ele, né, na história, e as coisas mudam um pouco. E aí a oportunidade desse inimigo da Martha Washington, né, o tenente Moretti, de usar a guerra para, além de lucrar, fazer a sua imagem de bom moço, né? Um paralelo aqui com o Brasil, com algum militar que tentou aspirar à presidência do Brasil, talvez, né? Então é muito interessante e é uma história, né, de uma mulher negra que interessante é que às vezes nós estamos as séries de televisão estão criando protagonistas, mostrando esse protagonismo de figuras que até então não eram o objeto, né, de adoração do grande público, né? Era sempre homens brancos, cis, blá 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 blá. E agora estão querendo ter a representatividade criando novas personagens. E eu acho que a Martha Washington seria a personagem badass mais interessante para se adaptar ou para um filme ou para uma série. Eu acredito que um filme seria mais ideal, né? Tá aí toda construída, cheia de trauma, cheia de construção, cheia de atitude heróicas, né? E revolucionárias. Eu acho que daria ou uma série da HBO, ou um filme, né? Muito interessante, que a personagem tá pronta aí, só bastava um bom roteirista ou um showrunner beber da fonte. Também, né, tem uma passagem aqui tem uma passagem curiosa, que tem um conflito de que os indígenas estavam tendo suas terras retiradas e eles tomam posse de um lugar onde se retira petróleo, né? Um poço petrolífero, e o presidente, vocês vão ver quem é o presidente na época, ele acaba dando o poço de petróleo para os indígenas para resolver o problema. Tipo um cala-boca, mas cria mais problemas, para tu ver que a questão de geopolítica não é tão fácil de resolver, apesar da crítica aí do Frank Miller aos governos autoritários, tem situações que foge o controle até do bom senso. Também tem uma passagem aqui de supremacistas brancos nazistas gays, que é uma crítica, né? Que na verdade todo nazista seria um gay rustido. Então ele brinca com essas coisas, né? Por isso que a revista pode ser considerada assim uma coisa meio pré-Vertigo, né? Um material mais adulto, né? Tratar esses temas em quadrinhos de um autor basicamente super-heróis era uma coisa muito inovadora da época, né? Falar sobre sexualidade. Mas enfim. Enfim, a minissérie completa aqui, né? A primeira, depois, né? E assim, nas edições especiais tem o texto contextualizando, tem essa revista aqui que eu falei que foi dada de brinde com esse boneco da Martha Washington, tamanho sucesso da personagem, né? Eu nem sabia disso. E aqui as novas edições, né? Eu tô aqui no meio, não li tudo. Mas já sinto assim uma queda na qualidade, realmente a primeira série, que é onde apresenta os seus conceitos. Depois você ficar tirando todo, espremendo a laranja ao máximo que dá. Mas é um mundo, né? Na verdade, a Martha Washington é muito interessante, mas o contexto sociopolítico é o mais interessante dessa série. Então, natural que as novas tramas fossem criadas assim do nada, apenas para você explorar mais esse mundo, né? 2008, 2011, que na época, 1990, era o futuro, né? Era um futuro próximo, né? E entre a primeira edição e a
e a última, né? Se passaram 20 anos, então por isso até tem no subtítulo da edição, que é uma saga que demorou 20 anos para ser concluída. Aí tem as últimas minisséries, Martha Washington vai à guerra, Martha Washington perdido no espaço, onde cabe mais o texto lá da Carol Mentel falando sobre a primeira astronauta negra da NASA, né? Traçando esse paralelo, o que ela teve que passar para chegar nesse protagonismo todo, né? Que era impensável. Primeiro, né? No começo, as forças militares americanas sempre foram muito racistas e não deixavam pessoas negras, principalmente mulheres, a terem muita ascensão na carreira, não eram promovidas, não tinham um cargo de destaque. Obviamente, na hora de você colocar a primeira pessoa para a Lua lá na década de 60, escolheram, lógico, os estereótipos brancos, né? O supremacista branco. Os Estados Unidos sempre flertou muito aí com os ideais de supremacia ariana, né? Por mais que neguem. E aqui, putz, o cereja do bolo são rascunhos, né, do Dave Gibbons, que é uma coisa que eu gosto muito nessas edições luxuosas. É por isso que nós compramos edições luxuosas, rascunhos a lápis, rascunhos no nanquim. Também tem, nas próprias edições especiais, tem, como elas foram publicadas em preto e branco também, eles repetem as páginas. Propagandas da época, tem até aqui os personagens desenhados pelo próprio Frank Miller, né? Que era só o roteirista das histórias, ele não se aventurou a desenhar, mas ele fez alguns rascunhos. Obviamente, quando o desenhista trabalha com o roteirista, ele fica com vontade de desenhar os personagens, nem que seja em pin-ups, né? Aqui mais conceitos de capas, né? Aquelas capas baseadas em propaganda de alistamento militar. Eles mesmos explicam isso no texto de introdução. Mais arte conceitual, mais lápis. Os Turny Bales, né? Para ver como é que vai ficar. A foto dos dois aqui, Frank Miller e Dave Gibbons, na época que fizeram o projeto. Biografia dos autores, né? Que não pode faltar. Além do finalista, colorista. Agradecimentos do Dave Gibbons para a edição de 2009. Enfim, é isso. Espero ter sido útil, ajudado vocês a ver se vale ou não investir nessa edição, que é muito cara, né? Então, comentem aí, vejam o que vocês acham que vale a pena investir nessa edição nova em Canela. Eu investi, mesmo tendo a minissérie original, fiquei muito satisfeito. Vale muito a pena. Mas espere uma promoção aí da Amazon. Valeu, até o próximo.